Você já sabe, a gente está falando no culto da manhã sobre movidos pelo sobrenatural, e Deus tem colocado tanta coisa no meu coração para a gente compartilhar. O livro de Atos, a Bíblia em si, o Evangelho, ele é pautado e vivido numa esfera sobrenatural, e a gente tem visto isso por parte do Senhor Jesus. Eu esqueci de pegar o apresentador, por favor. Meu microfone vai cair, então acerta aí para o seu amigo. Está dentro da caixinha, deve estar. Está não? Não sei onde está o apresentador. Deve estar lá na... Ah, está aqui. Obrigado, Fábio. Fábio sempre... Obrigado, meu amigo. Então, queridos, somos ensinados por Jesus a vivermos o Evangelho revelado pela sua palavra, que nos mostra a vivermos pela graça. Diga comigo, graça e fé. E essa graça e fé, ela é movida no sobrenatural, ou seja, tudo que diz respeito ao Evangelho. A gente, quando ministrou a Santa Ceia, a gente começou falando sobre o livro de Atos, o Lucas fazendo um relato para o discípulo Teófilo, e ele está falando de atos sobrenaturais. Eu nunca vi ninguém ressuscitar, mas sei que Jesus tem poder para isso. Você também crê nisso? Mas a Bíblia diz que aquele que nasce, ele também um dia, se ele não for da geração do arrebatamento, eu espero que você e eu sejamos, você pode dizer glória a Deus. Eu espero ser a geração do arrebatamento. Por que, Marcos? Porque a geração do arrebatamento não vai morrer, né? Vai ser transformada nesse lapso temporal, e estaremos com o corpo glorificado, vivendo eternamente com Jesus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele vai dizer uma coisa para a gente. Pode botar aí, por favor? Romanos 1,16, obrigado. Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem, o Evangelho, foi primeiramente pregada aos judeus, mas agora também aos gregos. E o que é o Evangelho? Poder de Deus. E tudo que o Evangelho nos revela aponta para esse poder, para essa pessoa, para esse que tem o poder, para esse que Deus está glorificando. Pode voltar a tela, por favor. E tudo que o Evangelho nos revela está pautado nessa pessoa chamada graça, chamada Jesus. E você, ao acreditar em Jesus, nas suas promessas, naquilo que Ele declarou para você, você começa a viver o reino de Deus, no reino de Deus, um reino que vai agir em você, através de você, e esse reino vai glorificar ao Rei que é Jesus. O reino de Deus está próximo. Você lembra disso? Jesus foi se encontrar com João. 30 anos, Jesus recebe agora a direção do Pai. Você já cuidou da sua mãe? Você já cuidou dos seus irmãos? Você já ajudou a sua família? Agora eu tenho o maior propósito, que eu fiz você nascer de uma forma sobrenatural no útero da sua mãe. A Bíblia diz que veio um anjo e falou para Maria, ainda jovem, ainda namorando, noiva do seu futuro esposo, e ela é agraciada pelo Espírito Santo, e de uma forma
sobrenatural. Diga isso comigo. De uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que o útero de Maria foi fecundado e ela começa a gerar o Salvador do mundo, Jesus. E Jesus agora nasce, 30 anos se passam, e ele vai ter um encontro com João. E João estava batizando as pessoas. João é o último profeta da antiga aliança. João é aquele primo de Jesus, que também nasceu de uma forma sobrenatural. Seu pai, um sacerdote levita, tinha ido fazer o rito no tabernáculo, e ao chegar lá, idoso, também não tinha filhos, recebe um encontro de um anjo, e o anjo diz: você vai ter um filho, o nome do seu filho vai ser João, sua mulher Isabel vai ter um filho. E ele fica extasiado, e ele crê na palavra, ele crê, e quando chega em casa, ele tem uma noite maravilhosa com Isabel, e Isabel também é abençoada por Deus de uma forma sobrenatural. Eu quero com isso já abrir um parênteses e dizer para você: tudo na sua vida vai se alinhar de uma forma sobrenatural quando você age em fé. Toda a sua história já está escrita por Deus. E Deus quer realizar cada detalhe da sua vida. Agora você precisa agir em fé. Você precisa crer que o sobrenatural que fez com que você e eu também fôssemos gerados, nascêssemos, encontrássemos Jesus, aceitasse Ele pela fé, nada disso é por acaso. Tem um propósito, tem um alvo, tem uma missão. E João sabia do seu propósito. Qual era o propósito de João? Preparar o caminho para Jesus começar a pregar o Evangelho. E João começa dizendo uma coisa fundamental, que Jesus ratifica. Jesus depois ratifica essa palavra de João, e ele mesmo inicia o seu ministério dizendo as mesmas coisas. Para você agir e entrar nessa nova dimensão, você precisa fazer duas coisas. Diga comigo: fazer duas coisas: arrepender-se e converter-se. Sem arrependimento e sem conversão, não há visão do sobrenatural. Nós estamos tendo um problema muito grande nas igrejas nesses últimos dias. A gente está tendo muita adesão, mas pouca conversão e nem sempre arrependimento. E você e eu precisamos entender que para andar e viver o sobrenatural é necessário arrepender-se e converter-se. Não dá para andar com Jesus com um pezinho no mundo. Não dá para servir Jesus e a mamon. Jesus, Ele deseja de você exclusividade. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão, porque Ele deu tudo por você. Ele se entregou por você. E Ele espera agora que você tenha essa conversão. E João começa dizendo, e aponta para Jesus, e mostra a Jesus que Ele é o Salvador. Quem vai salvar você? Jesus. Quem morreu por você? Jesus. Quem dá a vida eterna para você? Jesus.
Quem vai fazer com que você entre no céu? O arrependimento, a sua mudança de vida, aonde você agora, no amadurecer e crescer, vai entrar nessa dinâmica de santificação. E o que é santificação? É abrir mão de tudo. Lembra quando Elias chamou Eliseu? A gente fala pouco do antigo aqui, né? Mas você lembra? Ele vai, chama o menino, e em uma das passagens ele diz assim: olha, tá legal, eu vou, mas deixa primeiro eu ir na minha casa, vou matar meus bois, vou entregar tudo que eu tenho, porque se você está me chamando para o caminho de profeta, eu não quero ter nada que me prenda ao passado. E a Bíblia diz que os bois foram, a fazenda foi, ele entregou tudo. E ao entregar tudo, ele falou agora para Eliseu: estou pronto. E começou a seguir. Desculpa, ele falou para Elias, né? Estou pronto. Ele começou a seguir. Arrependimento é você abrir mão de tudo que te prendia, tudo que te cegava. É mudar a mente. E Jesus começa dizendo, e João fala isso: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, quando falou isso, olha o que ele viu. Gente, imagina você, estou batizando aqui uma pessoa, e ele viu de uma forma sobrenatural uma voz. Qual foi a voz? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E viu uma pomba descendo sobre a cabeça de Jesus. Pomba na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Você está entendendo onde você está? Você está entendendo o caminho que Deus chamou para você trilhar? Não é natural, é sobrenatural. Agora, se você entender isso, a sua vida vai, decolar. Aí Jesus vai para o deserto, lembra? 40 dias lá. Aí eu te pergunto, ele estava em forma humana, ok? 40 dias sem comer. Imagina a fome que ele estava, 30 anos, na flor da idade. 40 dias ele estava lá fazendo o que, minha gente? Falando com o Pai e jejuando. Falar com o Pai é uma necessidade que eu tenho todos os dias, e você também. Porque quando eu falo com Ele, eu estou alinhado com aquilo que Ele tem para mim. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Jesus vence o diabo com a palavra. Por isso que a gente fala tanto de você fazer parte dos treinamentos que essa igreja te proporciona, seja na sua família, seja intelectual na Escola Avance, na EBD, porque o conhecimento vai fazer você se tornar um crente forte, maduro. Você não vai cair em nenhuma cilada do diabo. Marcos, mas eu sou tentado. Você, eu, todo mundo, e Jesus também foi. Tentação, você sempre vai ter. Agora, o que você precisa fazer? Resistir. Efésios capítulo 10, 6 diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E como eu resisto um ser sobrenatural? Cheio do poder do Altíssimo.
cheio da santificação, cheio da autoridade do Espírito Santo. Por isso que João fala que nós deveríamos buscar o Espírito Santo, falar em línguas, buscar os dons espirituais. E isso está lá, se você quiser estudar um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, estão lá os dons, que são instrumentos de Deus para atuar através da igreja. E Deus quer usar você. Amém? Amém? Deus quer usar você, mas você pode perguntar assim, mas como Ele vai fazer isso? De graça recebeste, de graça dai, boa medida, sacudida, transbordante vos darão. Então, Jesus venceu, e você também já venceu todas as ciladas do inferno, porque Ele está em você. Ele não deixou você mais sozinho. Ele declara no final dos evangelhos: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele estará com vocês todos os dias. Ele está dentro de você. Marcos, e como eu não estou sentindo Ele? Como eu não estou vendo o agir dele? Porque você precisa ativá-lo. E eu ativo como? Com relacionamento, com intimidade, com oração, com jejum, com a busca pelas verdades do céu. E onde estão essas buscas, Marcos? Na palavra. Nossa jornada tem um propósito. Jesus nos deu o caminho, metanoia, arrependimento. O reino de Deus já está aqui em nós. Jesus começa essa missão e Ele nos repassa a missão. Olha que coisa boa. Jesus diz agora para nós, os apóstolos, os discípulos: ide, façam discípulos em meu nome. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. Você já imaginou isso? E eles serão curados. Vocês imporão as mãos e as pessoas serão batizadas, falarão novas línguas. Esse poder está na igreja, está em você. O ir de fazer discípulos é uma missão dada à igreja. E como eu faço isso, Marcos? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode estar fora da sua vida. Ele não pode estar fora dos teus negócios. Ele não pode estar fora do teu relacionamento. Porque é Ele que vai te alinhar com o céu e revelar todo o projeto de Deus para a sua vida. O poder do Evangelho salvou você. Você é um salvo, diga amém. Então você já tem garantia de que você vai entrar pela porta estreita. Mas a salvação não para aí. Jesus quer que você agora seja um discipulador e cure as pessoas no nome dele, sempre no nome de Jesus. O nome dele é que faz as coisas acontecer através de você. Quem somos agora? Quem é você agora? Quem sou eu agora? Está revelado. E aí fica uma lição de casa, Efésios 1, 2 e 3, vai dizer quem é você nele, quem é você por ele, quem é você através dele, salvo, lavado, filho amado de Deus. Fique tranquilo, eu vou compartilhar tudo isso no Linktree para vocês, tá bom? Vocês depois vão ter todas as telas lá. Estou vendo muitos olhinhos ali tentando ler, né? Então, fique tranquilo, vai estar tudo disponível. Efésios 1, 2 e 3 nos revela quem você e eu somos nele. Você agora é filha, você agora é filho, você é herdeiro,
você é co-herdeiro, você tem toda a autoridade que Ele depositou em você. Para fazer o quê? Agora, salvos e chamados, somos habilitados para fazer o que Ele nos comissionou. E o que Ele nos comissionou, Marcos? Ganhar novos amigos, vizinhos, para o reino de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Essa é a nossa missão maior. Revelando que quem é o caminho, João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é a porta de entrada. Você já recebeu Jesus? Então você já entrou por essa porta. Glória a Deus. Agora, ressuscitado, Jesus venceu a morte. Se Jesus venceu a morte, você, como filho amado dele, tendo o Espírito dele dentro de você, a morte não tem mais domínio sobre você. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua autoridade? Paulo vai dizer: tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte. Você não morrerá. Transformado será, diz a Bíblia. Transformado, cheio dele, com uma missão. A missão é fazer discípulos. João vai revelar isso para a gente. João vai ensinar isso para a gente. Os evangelhos vão ensinar isso para a gente. Jesus vai ratificar tudo isso nas antigas promessas dos profetas menores. A gente vai ver toda a palavra de Deus se cumprindo. E a promessa de Jesus está lá no livro de Atos, que a gente começou semana passada. Jesus nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Nós hoje somos testemunhas vivas, oculares, daquilo que Jesus pode e tem poder de fazer. Jesus promete isso, nos reúne, nos batiza lá no princípio, e esse batismo está disponível para você, para mim, que arrependidos, convertidos, temos agora a oportunidade de falar com Deus, de verbalizar no idioma do céu, como um poder que Ele nos deu, para que através desse poder possamos abençoar outros, curar outros, agir no sobrenatural na vida de outros. Quando eu leio o livro de Atos, eu fico impactado. Eu fico olhando e vendo como Deus, Ele usa pessoas como nós, e como Ele tem poder para atuar através de nós. E o que nós precisamos fazer, Marcos? Eu já disse isso aqui várias vezes e vou repetir: se render, se entregar, abrir mão, focar o reino como primeiro ponto e necessidade na nossa vida. E quando a gente faz isso, não tem como o poder não fluir de nós. Não tem como. De você vai sair vida, de você vai sair alegria,
de você vai sair paz, de você vai sair coisas boas, porque Jesus é revelado através de você. Amém? Então, queridos, o sobrenatural em ação na igreja começa a partir desse texto que a gente acabou de ler, desse texto que a gente acabou de dizer para você, de Atos capítulo 1 em diante. E ali a gente vê agora o poder da salvação de todo aquele que crê sendo extraordinariamente manifestado através dos seus filhos. Jesus ressurreto, 40 dias, dá uma direção para as pessoas. Ressuscitado, Jesus agora deixa aos seus discípulos a maior missão, cheios do Espírito Santo, transformar as pessoas e fazer do mundo um lugar melhor. O mundo precisa da igreja, o mundo precisa de você, Bangu precisa de você, seu bairro precisa de você, sua rua. E para fazermos um lugar melhor, a gente precisa estar consciente da nossa missão, transformarmos vidas. E para que isso aconteça, no dia de Pentecostes, era uma festa judaica, uma das grandes festas. O povo judeu tinha 3 festas muito boas. O povo judeu é festeiro, o povo da igreja é festeiro, o povo da igreja é alegre, o povo da igreja celebra a vida que é Jesus. Amém? Glória a Deus, deve ser assim na sua vida. E uma das festas era a festa do Pentecoste. E no dia dessa festa o povo estava ali reunido, os discípulos estavam ali reunidos, 40 dias, Jesus, a gente lê o texto agora em Atos, aparece 2 anjos, e aí 10 dias, até a festa, os discípulos ficam agora no tabernáculo, fazendo o que, Marcos? Olha a dica, do que você e eu, quando não sabemos fazer, temos que fazer. E com essa dica a gente quer finalizar essa nossa reflexão hoje. Preste atenção, Atos 1:9 diz assim: depois de ter falado isso, ele foi elevado aos céus e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ali diante deles e lhes disseram: homens da Galileia. Marcos, não tinha mulher não? Claro que tinha, mas você sabe, a sociedade daquela época era o quê? Machista, né? Jesus estava quebrando o machismo. Aliás, Jesus foi o primeiro a quebrar o machismo, a introduzir as mulheres dentro da cultura da igreja. Mas aqui o escritor ainda é um machista, mas tinha mulher, e eu vou te provar isso, preste atenção. E muitas mulheres, porque elas eram braço direito e esquerdo também de Jesus. Porque vocês estão olhando para o céu, esse Jesus que estava com vocês, ele foi elevado ao céu, voltará, diga amém, do mesmo modo que viram subir. Preste atenção, estamos em Atos 1:12. Eles estavam no Monte das Oliveiras quando isto aconteceu, de modo que caminharam cerca de 1 quilômetro de volta para Jerusalém. Quando chegaram, subiram ao cômodo do andar superior da casa onde se reuniam. Esta é a lista dos que se achavam ali. Claro, lista machista: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas e Tiago. Todos esses perseveravam em oração
com as... Glória a Deus, o machismo foi quebrado. E as mulheres digam amém. No reino de Deus não há machista, não há autoritarismo, não há narcisista, não há marido controlador, não há marido ditador. Há marido que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja e também se entregou com ela. Mas eu quero me ater aqui com você. Olha, preste atenção. Todo o tempo, do 40 dias para 50, faltam quantos dias? 10 dias. Nesses 10 dias, a igreja descansou e ficou fazendo o quê? Olhando para o céu? Não. Todos estes perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. 15. Durante esse tempo, num dia em que foi só aumentando gente, tá? 120 pessoas estavam presentes. Pedro se levantou entre os irmãos dizendo o seguinte: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, guiando a multidão para prender a Jesus, pois isso foi profetizado pelo Espírito Santo. Versículo 21, escolhamos alguém que tenha estado constantemente conosco, enquanto o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia de Jesus, que foi elevado aos céus. Versículo 24, então todos eles oraram para que se fosse escolhido o homem certo. Ó Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações. Mostre-nos qual desses dois homens o Senhor escolheu como apóstolo para substituir o ministério que Judas abandonou, quando foi para o lugar que merecia. 10 dias, tempo de espera, tempo para que o Pentecostes pudesse acontecer, o sobrenatural acontecer. O que o povo estava fazendo? Orando. E é essa proposta que eu vou te passar para essa semana. Eu não sei quais os desafios você está enfrentando. Eu não sei como é que estão as suas finanças. Eu não sei como é que está a sua saúde. Eu não sei como é que estão as suas demandas. E por que essa semana, Marcos? Eu sei. Os 10 primeiros dias são fatídicos na nossa vida, né? Do mês. Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. E aí às vezes a gente fica ansioso, às vezes a gente fica preocupado. Mas lembre-se, você é filho do rei. E a quem você vai falar? Com o rei. Filipenses capítulo 4 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. Então eu quero encerrar esse encontro hoje orando com você. Você não sabe o que fazer? Ora, Marco, vou quebrar o pau, Não, vai orar. E Jesus vai te dar a dica, Jesus vai te dar o conselho. Está faltando dinheiro? Ore. Vai fazer um negócio? Ore. Vai comprar um bem? Ore. Não tome nenhuma atitude sem que o sobrenatural revele a você os planos e os propósitos para a sua vida. Você pode ficar de pé.
Se você for ler o capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele dá essas últimas instruções num monte, que é normal em Jerusalém. O monte é o Monte das Oliveiras. Ali era o lugar de Jesus se encontrar com o Pai e falar com o Pai. Ali foi o lugar que ele foi traído por Judas. Ali foi o lugar que ele também sofreu. Mas ali foi o lugar também da sua glorificação. E com que eu quero dizer isso para você? Que apontando para o lugar de oração, seu monte hoje é aonde você estiver. A Bíblia diz que você e eu devemos orar em todo tempo, em todo o momento. Então é isso que você vai fazer. Você vai sair desse lugar descansando. Você vai sair desse lugar crendo. Você vai sair desse lugar com toda a revelação que você recebeu do sobrenatural, entendendo que a sua vida, que a minha vida está nas mãos de Deus. É Ele quem cuida de você. É Ele quem cuida das suas demandas. É Ele que sabe de tudo. E você vai orar, falar com Ele. O que você espera dEle hoje? Qual o sobrenatural que você precisa dEle hoje? Você vai colocar a mão no seu coração e vai começar a falar. Talvez você entrou aqui precisando de uma cura. E Ele é a cura. Talvez você chegou nesse lugar e precisa de paz. E eu quero lembrar a você, Ele é o príncipe da paz. Talvez você chegou nesse lugar e precisa de respostas. E Ele é a sua resposta. Mas você precisa fazer o que, Marcos? Nesses dias de tribulação, nesses dias de inquietação, você precisa se aquietar. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó jamais te abandonou. Aquieta. Guarda o nosso coração, Jesus. Que a gente precisa, Senhor, nesta manhã, e nós estamos falando contigo, é de direção, é da sua orientação, é do seu norte. E o Senhor nos ensinou um caminho, a oração. E nós estamos, Senhor, falando contigo. O Senhor sabe de cada detalhe que envolve o meu irmão, cada necessidade que diz respeito à sua casa, à sua família. Eu não tenho poder para resolvê-los, mas eu conheço um que pode, um que trouxe essas pessoas aqui, e é dele que nós estamos falando desde o início desse encontro. Jesus, Jesus, o Deus do sobrenatural, o Deus do milagre, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que faz coisas extraordinárias acontecer, o Deus que nos salvou, que nos libertou,
o Deus que tem todo o poder, que o teu povo, Senhor, possa descansar em Ti, que o teu povo, Senhor, possa estar certo, Senhor, de que aquele que começou a boa obra na vida deles é fiel para cumprir até o último dia da nossa vida. Que o teu povo saia daqui, Senhor, falando contigo, descansando em Ti, esperando em Ti, sabendo que é do Senhor que vem o nosso refúgio, o nosso socorro e a nossa confiança. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida desta igreja. Nós Te agradecemos por esse encontro, nós Te agradecemos pelo domingo que o Senhor já nos deu, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos, Pai, leva-nos em paz, leva-nos debaixo da Tua graça, da Tua unção, que esse poder sobrenatural possa fluir na vida do meu irmão, em tudo que ele estiver fazendo, que ele possa, Senhor, através da sua fala, da sua vida, das suas ações, tudo que ele fizer, Senhor, o Seu nome ser exaltado através deles. Nos dê um domingo cheio da Tua plenitude, da Tua graça. Abençoe a nossa semana. O Senhor sabe, essa semana é uma semana de tantas inquietações. Aquieta o coração do Teu povo, que o Teu povo possa descansar, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Nós Te agradecemos por tudo e abençoamos o Teu povo, declarando um domingo de bênção e de paz, no nome de Jesus. Bom domingo para vocês, igreja amada do Senhor. Deus te abençoe.